Aqui, a gente está falando sobre Estados Unidos, tem um outro assunto que é bem importante, ligado às nossas relações internacionais, mais especificamente sobre alguém, né, uma indicação, Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A gente está discutindo muito isso no dia de hoje. E ele é justamente um dos filhos do Jair Bolsonaro, quem tem gastado muito dinheiro público para ir para fora do Brasil, né, uma maratona para os Estados Unidos e para outros países também, para pedir até para o governo Trump para que se intrometam, essa é a palavra, em assuntos aqui do Brasil, principalmente relacionados ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai conversar com o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui no meio, viu? Prazer estar falando com vocês, viu, Chico? A Luiz, hoje estive com a Luísa aqui. Estamos no meio do fogo aqui. A gente está numa luta para impedir. Fala, Chico. Não, estou vendo que você está posicionado na guerra aí, tá no front. Então eu vou aproveitar, como eu acompanhei o dia inteiro essa movimentação para tentar impedir que o Eduardo Bolsonaro se torne o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, eu queria lhe perguntar se existe alguma maneira disso acontecer, porque eu ouvi na Câmara hoje, não tem jeito, eles têm a primeira escolha, mas também ouvi gente dizendo o PL está dividido, nem todo mundo no PL quer Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Então, gostaria que o senhor me desse uma luz aí. Que pé que está? Qual é a temperatura aí no Congresso? Olha, é uma crise muito séria. Eu quero explicar a vocês a dimensão do que está acontecendo. Você sabe que, na hora que o Bolsonaro foi denunciado, eles começaram uma blitzkrieg, várias ações no sentido de desacreditar o Supremo, Alexandre de Moraes, e decisões contra a soberania nacional. Primeiro, eles conseguiram aprovar, isso é muito grave, uma articulação toda conduzida pelo Eduardo Bolsonaro com o Partido Republicano. Engraçado que ele mesmo foi contando as articulações. E eles aprovaram na Comissão Judiciária, o que equivale a uma Comissão de Constituição e Justiça aqui no Parlamento, uma lei que era uma lei dirigida contra Alexandre de Moraes. Era uma lei que tinha um nome. Lei sem censura nas fronteiras. O que dizia essa lei? Que a autoridade estrangeira que de alguma forma cercear a liberdade, censurar empresas norte-americanas ou indivíduos norte-americanos, eles são penalizados. De que forma? Se morar nos Estados Unidos pode ser deportado, não ter visto de entrada e pode ter sanções econômicas também. Vou falar sobre isso depois. No dia da votação, uma das autoras do projeto, Maria Elvira Salazar, levanta o cartaz do Alexandre de Moraes. Eles aprovaram isso nessa comissão. Alguns dias depois, quarta-feira antes do Carnaval, o Departamento de Estado norte-americano faz uma nota dura contra o Brasil, falando de censura e atacando o Poder Judiciário. A nota foi tão dura que o Itamaraty teve que reagir, defendendo a soberania nacional, a independência do Poder Judiciário brasileiro. Né? O que as pessoas não sabiam, e a gente descobriu, é que essa nota do Departamento de Estado norte-americano sai numa quarta, mas na sexta-feira, quem esteve lá participando de uma reunião com o responsável do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental, um sujeito chamado Michael Kozak, foi Eduardo Bolsonaro. O Eduardo teve na sexta, aquele departamento vem com essa posição na quarta-feira. Aí estão começando a trabalhar sanções econômicas contra o Alexandre de Moraes. Olha o que estão fazendo, Chico. Eles estão querendo utilizar uma lista que eles usam contra a China e a Rússia para tentar bloquear contas do Alexandre de Moraes, e não só nos Estados Unidos, qualquer movimentação financeira de país que tenha relação com os Estados Unidos. Eu falo tudo isso para dizer a gravidade. Fala, Luísa.
Não, exato. E isso a gente vem acompanhando muito aqui. Então, a gente também fica muito preocupado de imaginar Eduardo na presidência da comissão, usando esse cargo e o dinheiro que ele vai ter para continuar fazendo essa articulação e aumentar, como o senhor mesmo disse hoje lá no Palácio do Planalto, aumentar a atenção da Câmara com o STF. Então, como impedir isso? Existe algum caminho para impedir que isso aconteça, uma vez que eles podem escolher que presidência eles vão ter, eles têm a primeira pedida, como se diz? Olha, é uma crise que eu falo que está ligado à soberania nacional. Eu volto a dizer, a gente vai ter um presidente de uma comissão, de um poder independente, do poder legislativo, que, na verdade, não vai estar defendendo os interesses nacionais. Ele vai estar defendendo a turma do Trump. Tarifa, no momento que todo mundo se defende contra as tarifas, as posições do Trump. Qual é o problema? O Supremo entendeu aqui. Então, onde é que a gente está apelando agora? Nós fizemos toda essa denúncia, eu entrei com um processo junto com o Rogério Corrêa para caçar o passaporte dele, porque é um crime de traição nacional que ele está fazendo. Né? Mas o que aconteceu? Agora, o Supremo, falar a verdade, está em pé de guerra com tudo isso. Para o Supremo, a escolha do Eduardo Bolsonaro para a CREDEM, para a Comissão de Relações Exteriores, é uma provocação. Porque, volto a dizer, ele está trabalhando para criar no Supremo e algumas figuras, em especial no Alexandre de Moraes, um bloqueio gigantesco. Então, agora, a gente começa a ver que líderes do Centrão começam a perceber que, se deixarem o Eduardo Bolsonaro virar presidente, estão comprando uma briga também com o Supremo Tribunal Federal. Porque o desespero deles é a prisão do Bolsonaro. Então, eles querem, de todo jeito, criar uma crise internacional, utilizando uma potência estrangeira, utilizando os Estados Unidos, para impor retaliação aqui. Isso é muito grave. Eu já sei, inclusive, de gente do próprio PL que está preocupado com isso. Está defendendo que o nome seja outro nome do PL e não seja o nome do Eduardo Bolsonaro. Então existe margem para negociação aí. Existe margem por causa do Centrão e por causa dessas pessoas também. Você veja, o presidente do PL é o Valdemar Costa Neto. Eu não sei se está favorável a isso. Né? Eu acabo de ver agora uma decisão do Alexandre de Moraes permitindo o encontro do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro, que estava proibido. Tem muita coisa acontecendo agora. A definição de tudo isso vai se dar na quinta-feira, vai ter uma reunião do Colégio de Líderes e as comissões vão ser montadas até terça-feira. Eu acredito que a pressão agora não é só com a gente. Eu acho que o parlamento está sendo colocado da seguinte forma. Não é só o PL. Os partidos. O presidente da Casa, no seguinte sentido. Vocês vão tomar uma medida que é uma afronta ao Supremo como essa, porque ele tem essa obsessão. Ele usando a comissão para continuar essa viagem, ele está praticamente morando nos Estados Unidos. Sim. Eu entrei com esse pedido de apreensão do passaporte deles. Pois é, e a PGR não se pronunciou, né, deputado, sobre esse pedido também então, que o STF pediu. Que eu acho que é um bom sinal. Mas que a PGR está examinando. E é bom porque deixa a espada em cima deles aqui. Né? Assim que eu tenho dito o seguinte, eu tenho dito até com o pessoal do PL aqui, coloquem Eduardo Bolsonaro, vai ser o presidente da CREDEM sem passaporte. Porque eu acho que é uma posição tão assintosa aqui, contra os interesses nacionais, contra o Supremo, que, sinceramente, há motivos técnicos para a PGR e para o Supremo pedir uma cautelar e tirar o passaporte deles. Eu acredito que, se ele virar presidente da CREDEM, ele vai virar presidente sem passaporte. Agora, o senhor esteve hoje com o presidente da Câmara. Perdão, Chico, siga. Não, eu ia só falar, imagina a situação amanhã, esse Eduardo Bolsonaro, presidente dessa comissão. O Brasil é taxado no aço, sei lá, em vários produtos, no agro, etc. Que papel um cara que é totalmente entregue ao Trump, que papel ele vai ter como representante do Brasil? Nenhum. Vai ser um lesa-pátria numa comissão importante.
Não tem como. Ô Chico, eu não tenho dúvida de que o Eduardo Bolsonaro já está articulando contra os interesses nacionais em tudo que é área. Ele deu uma declaração um dia desses aqui sobre isso. Não, essa questão das tarifas a gente não vai se meter porque isso é uma questão do governo. O governo, ele quer criar uma... Ele fica... Você veja, o governo brasileiro está sendo cauteloso. A gente sabe tudo que significa o Trump. O Lula hoje deu uma declaração boa contra ele, questionando o Trump, que não é assim. Mas veja, tem uma posição cautelosa. Eles ficam trabalhando 24 horas por dia para envenenar cada vez mais a relação, para que tenha sanções norte-americanas. Ficam inventando essa tese que aqui é uma nova Venezuela. E o pior, porque eu vou te contar uma coisa aqui para vocês. Eu acho que do jeito que eles estão indo, eles vão sancionar de alguma forma. Isso é muito grave, Alexandre Moraes. Essa coisa de propriedades, de você bloquear contas. É uma movimentação muito séria que esse pessoal está fazendo. É de uma irresponsabilidade gigantesca. Mas eu acho que é esse o caminho que eles escolheram. Aceitar que ele vire presidente de uma comissão do Poder Legislativo, eu acho que é uma desmoralização. Isso não é uma briga só do PT. Eu acho, Luiz, o que eu acredito é que o próprio Centrão, as pessoas que têm um espaço aqui no parlamento começam a perceber que estão sendo induzidas a entrar numa grande bola dividida. Quero muito agradecer aqui a sua presença, deputado. Vou ter que deixar vocês. Obrigado. Sei que tem muito trabalho aí pela frente. Obrigada, deputado, pelo seu tempo e meia correria. Você não tem noção. Um abraço. Boa, obrigado. Obrigada, deputado. Boa noite. Elô, obrigada também. Bom demais ter você com a